Prazer imenso entrar em sintonia com todos os telespectadores aqui na região de Taubaté e Vale do Paraíba, todas as cidades próximas e também as distantes, porque o nosso programa vai pelo YouTube, além do canal 3 da NET aqui em Taubaté, e também vai pelo YouTube para toda a região do Brasil afora e até fora do Brasil. Caros irmãos, hoje eu tenho uma responsabilidade que foi pedido. Algumas pessoas me solicitaram esse tema e como já faz um certo tempo que eu não abordo entrevistando pessoas, eu resolvi hoje falar realmente do tema que é ansiedade, angústia e depressão. Por quê? Está ocorrendo na nossa sociedade um número muito grande de mulheres que sofrem problema de discriminação, problemas sérios, não só o feminicídio, cujo nós temos até a Lei Maria da Penha que defende todas as mulheres, né, contra essa agressão do homem contra a mulher. Então, foi solicitado que eu falasse de ansiedade, angústia e depressão. Caros irmãos, eu estou me reportando agora à figura de Maria, mãe de Jesus, que era um ser iluminado e que sempre teve amor, carinho pelo Cristo. E até nos momentos difíceis da sua morte, ela teve a doçura de passar com muita força de Deus naquele momento. Caros irmãos, nós temos que pensar que a mulher, né, a figura feminina, ela tem uma sensibilidade muito grande. Por isso que ela corre muito problema de ansiedade. É aquela mulher que vai à luta, cuida dos filhos, cuida do marido, da casa e muitas vezes sai para trabalhar fora, para custear todo aquela despesa da família. Então, a mulher eu tenho como uma grande guerreira, todas as mulheres do mundo. E, caros irmãos, o problema da ansiedade é porque ela está num sistema de vida muito corrido, vai aqui, vai ali, faz isso, faz aquilo, e consegue dar conta de tudo. Só que tem um detalhe, elas esquecem de si. Em função do amor aos filhos, o amor ao marido, ela acaba desgastando a relação entre marido e mulher porque ela não tem tempo para ela. Ela vai cada vez mais cuidando dos outros, da casa, do trabalho, e isso não deve ocorrer, caras irmãs. Nós temos sim que nos cuidar sempre, sabe? Não é fácil. Então, o nível de ansiedade da mulher, à medida que vai aumentando, às vezes vem brigas também dentro de casa com o marido, algum problema com os filhos, que às vezes tendem para drogas, bebida. Então, ela tem que ser a mestra, a mola mestra da família, o equilíbrio. Não dá apoio aqui, dá apoio ali, e isso vai levando a mulher a um nível de ansiedade elevado. Taquicardia, cada vez mais ansiosa, e sem querer ela transmite aos filhos.
Eu lembro de um pequenino, quando eu trabalhei uma escola de educação infantil, como psicóloga, e o pequenino corria de um lado e de outro na sala de terapia, que eu trabalho com a Ludo também, a ludoterapia, são os brinquedos. E aí o menininho falava assim: tia Valquíria, temos que ajudar papai e mamãe, porque papai e mamãe estão brigando muito e eu fico triste. Vamos ajudar papai e mamãe? Eu falei: vamos sim, filho, nós vamos ajudar o seu papai e mamãe. Aí, como terapeuta de família e de casais, que eu há muito tempo sou formada, além da psicologia, eu chamei o casal, orientei, fiz um trabalho de terapia de casal, melhoraram. E o porquê disso? Esse rapaz ainda era jovem, um pai jovem, ficava o tempo todo no computador, no celular e não tinha tempo para a família. Eu falei: pai, você tem tempo para a família, tem que ter tempo para os filhos, fim de semana, sai para passear junto à mãe natureza. Por isso que eu escrevi o livro da Força da Mãe Natureza, que vai agora em setembro, na primavera, eu vou fazer todo um lançamento. Caros irmãos, os pais tomam aquela responsabilidade tão grande que às vezes esquece, né? Que tem que ter o diálogo, em vez de você cometer uma agressão, em vez de, antes de tudo, fala, conversa com a esposa, conversa com os filhos, fala. Deus nos deu esse dom do falar, do diálogo e do amor. O amor entre duas pessoas, o amor incondicional de respeito a tudo, a mãe natureza e a todas as pessoas, sem discriminação. Sim. E o que está ocorrendo? Muitas vezes o homem acha que a mulher está muito tempo no celular, a mulher está me traindo e vai numa agressão. E hoje em dia, caros irmãos, algo que eu repudio, muita mulher sendo morta, a questão de minutos na nossa sociedade. Nós não podemos admitir isso, porque a mulher, ela é a mola mestra da família, ela é o ser que tem equilíbrio e que passa muito amor, carinho. Como que um pai vai matar uma mãe diante dos filhos ou matar os filhos contra a esposa? Caros irmãos, isso não pode ocorrer. Caros irmãos, eu peço de coração a todos os homens da nossa sociedade que antes de cometer um ato dessa forma agressivo, pensa: eu tenho Deus comigo. Se eu tenho Deus comigo, Deus não quer isso. Eu não posso ser assassino, eu não posso cometer um suicídio. E, caros irmãos, à medida que a mulher vai tendo nível de ansiedade elevado e ela não tem tempo de se tratar, de fazer caminhadas, das terapias complementares que ajudam tanto, né? A yoga, a pintura, a escultura, o canto, tocar um instrumento, então elas vão se fechando. E à medida que ela se fecha, ela entra em angústia. E a angústia é terrível, porque ela se fecha, muitas vezes ela não consegue nem ter disposição para fazer um ato sexual, para fazer amor, não é? Eu falo entre as mulheres, na hora do ato sexual, esquece, desliga as ofensas, pensa, e para o marido também, para o esposo, você tem que ter carinho, você tem que ter assim
dança, vai num baile com a esposa, faz um carinho, seja afetivo, porque na hora do ato sexual o homem sente prazer e muitas mulheres não sentem nada, não sentem prazer, não conseguem atingir o orgasmo. Isso dito por várias mulheres com quem eu trabalhei em Santana, bairro de Santana, em São Paulo, e que diziam assim: Valquíria, eu faço como para satisfazer o meu marido, mas eu não sinto mais prazer, porque eu sei que ele me trai, eu sei que ele me ofende, então naquela hora eu não consigo ser carinhosa, eu só sou uma máquina, eu satisfaço aquele homem apenas isso. Caros irmãos, isso é terrível. Nós temos que sim mudar o procedimento, ser afetivo, ser carinhoso, porque a hora que a mulher atinge a angústia e ela se tranca, ela se fecha, ela começa a ter taquicardia, aí começa a percorrer os consultórios, cardiologistas, e os médicos dizem: olha, o seu problema é emocional, é na esfera emocional e afetiva. Vai procurar um psicólogo, vai procurar um terapeuta corporal, um terapeuta da área holística. E, caros irmãos, se essa pessoa não procura ajuda, com o tempo, aquele mal-estar se transforma e ela passa a entrar em depressão. Tchan, 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 tchan. Aí é realmente o fim assim, eu digo que a depressão é o pior de tudo, porque a depressão mata. Por isso que agora no programa de hoje eu estou com o branco e preto. Não sou torcedora do Corinthians, com todo respeito, mas sabe, é aquele pensamento a todas as mulheres, como o meu livro Preto e Branco também, que tem a figura do Cristo, para mostrar a todos que antes de entrar em depressão, busque a Deus, busque ao Cristo, busque palavras, busque uma ajuda terapêutica, porque a depressão, à medida que a mulher entra em depressão, é o fim do caminho. Aí ela entra num quarto, fica a maior parte do tempo, às vezes até num quarto escuro, ela não quer mais ter prazer sexual, prazer na relação familiar, não tem atenção para os filhos, muitas vezes ela esquece dos filhos ou se dedica demais aos filhos, né? Então ela vai se entregando. E nessa entrega, caros irmãos, tem uma série de problemas que atacam o organismo, não só dor de cabeça, mas começa a dormir demais, ou o contrário, não dorme, insônia, não consegue relaxar, não consegue mais dormir. E a mesma coisa na questão da alimentação. Algumas não comem, não se alimentam, e aí vem um problema sério de saúde. E outras começam a comer de uma forma desenfreada. Essa forma desenfreada leva à obesidade, até obesidade mórbida. Muitas mulheres estão aí com problemas fora do normal, não praticam exercícios, esquecem de si e comem demais da conta. E essa alimentação vai prejudicando o organismo, né? E, caros irmãos, além desses problemas, e não procurar ajuda, não tenta um diálogo, porque o diálogo é tão importante entre marido e mulher, o diálogo com os filhos, e chegar e falar: eu estou precisando de ajuda, eu preciso ou procurar uma área holística, um terapeuta, uma psicóloga ou um médico. Muitas vezes vai no médico e não fala,
o real problema, mas o médico descobre. O psicólogo descobre que ali não está bem. Se vai numa terapia de família, nós, terapeutas de família, descobrimos e percebemos que além daquela figura que vem com a queixa, às vezes um filho ou um marido, problema de alcoolismo, de droga, tem uma pessoa na família, além daquele problema real que vem na queixa, né? Tem um problema também que é a mulher em depressão. Então precisa também de ajuda. Então, caros irmãos, é necessário o tratamento. Isso eu falo aqui em meu livro, né? Tratando da depressão, enfrentando a depressão, enfrentando o câncer. Muitas mulheres, à medida que se fecham e se trancam, o que ocorre? O organismo, a esfera emocional, afetiva, vai cada vez mais se deteriorando, né? E aí vem problemas sérios de saúde, pode ser até o câncer, não é? Então, isso tudo precisa de ajuda. A mulher tem que ser encarada de uma forma assim, de uma forma carinhosa. E muitos da família dizem, isso aí é chamego, ela tá chamando atenção, ela não tá nem aí com os filhos, com o marido, o maridão. Mas esse maridão, às vezes, é um mulherengo. Esse maridão que o pessoal fala, nossa, um baita de um homem bonito, esse homem bonito tá cheio de mulher ao redor e ele se acha o quê? O fanfarrão da torcida. Ele é o principal. E não é por aí, caros irmãos. Nós temos que lidar com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo. Nós temos que saber ser gente na sociedade. Nós temos que aprender cada vez mais a lidar com o ser humano. Todos à nossa volta, no trabalho, nos estudos, no dia a dia, o respeito a todos. E esse problema de feminicídio, a questão dos ciúmes, muitas vezes o homem, com ciúmes da mulher, vai e comete um ato de desespero, eu diria assim, um ato de loucura. Porque a pessoa que mata, caros irmãos, é realmente terrível. Eu acho que ele foi levado pelo principal ser, que é o demônio. Não é possível uma pessoa matar as crianças, os próprios filhos, diante, da mulher, ou escrever depois para a mulher, matei os filhos por sua causa, ou vai e mata a mulher diante dos filhos. Que é isso? Eu lembro de uma frase que Dona Ruth Guimarães Botelho, minha grande amiga e querida escritora da Academia Paulista de Letras e também da ACLA, Academia Cachoeirense de Letras, lá de Cachoeira Paulista, Dona Ruth Guimarães Botelho escrevendo um texto para o meu folhetim, meu jornal, Momento de Decisão, ela dizia assim: Valquíria, estão matando as nossas mulheres. Por que matar as mulheres? A mulher é mãe, a mulher é irmã, a mulher é amiga, a mulher é esposa, a mulher é aquela que dá força ao homem, mas não o homem chegar e cometer um ato de agressão dessa forma. Caros irmãos, caros rapazes, senhores, homens que estão me ouvindo, antes de um ato cruel, pense: Deus está comigo e Deus não quer isso, caros irmãos. Nós não podemos matar as mulheres na nossa sociedade. Esse crime bárbaro que está sendo realizado a cada minuto na nossa sociedade é terrível. Nós temos que lutar contra essa agressão
as mulheres. Nós temos sim ver assim, a súplica de muitas mulheres que estão pedindo socorro, porque os homens estão destruindo as famílias, os homens estão destruindo a nossa sociedade. Caros irmãos, quando a mulher nasce, e que é uma menina, e é tão linda, é tão maravilhoso, nós temos que ter amor pelo filho homem, pela filha mulher, à medida que ela cresce, tão carinhosa, afetiva, e que nós temos que ter muito respeito a tudo, não importa a cor, não importa o tipo, se ela é gorda, mais gorda ou magrinha, ou se ela é negra, não importa. Importante é o ser que está diante de nós, é o ser que é mulher. À medida que ela cresce, infelizmente a mídia e a nossa sociedade está assim com muita propaganda para aquela mulher loira, aquela mulher que muitas vezes é um modelo, é uma manequim e deseja aquele tipo de mulher. Só que nós temos que ver que o amor dentro de nós, o amor a dois, às vezes nasce por uma pessoa diferente. E esse diferente, às vezes, e sempre, é aquela pessoa que vai dar felicidade no lar, que vai dar felicidade àquele homem. Então, caros irmãos, vamos respeitar nossos filhos, vamos respeitar as esposas, as suas mulheres, não importa como ela errou. Vamos conversar, assim como a mulher aceita o homem quando erra, porque o homem também erra. O homem muitas vezes tem amantes e a mulher descobre e a mulher vai e perdoa. Assim como a mulher perdoa, o homem também tem que ter esse sexto sentido que Deus nos dá de perdoar e saber falar. Saber conversar. Fulana, eu te amo. Vamos conversar, dialogar, chegar num comum acordo, mas não tomar atitude drástica, né? Então, caros irmãos, esse é um ensinamento que Deus nos dá o tempo todo, nesse pequenino livro em que eu falo da Mãe Natureza, a força da Mãe Natureza, e que eu falo dessa questão do amor, o amor a tudo, o respeito a tudo, o respeito aos animais, o respeito às plantas, às flores, a todas as pessoas. Isso é um ensinamento, não é? E é esse ensinamento que Deus nos dá. Nós estamos aqui nesse plano para uma aprendizagem. E essa força, esse amor incondicional, nós recebemos de Deus, Deus Pai, o nosso Criador. E eu quero salientar a vocês o lançamento desse livro agora em setembro, na abertura também da primavera, e agradecer pelo lançamento do futebol feminino, que nós vamos estar apresentando ali em São Paulo. Fomos convidadas para a Bienal do Livro, no dia 12 de setembro, vamos estar na Bienal, 12 de setembro, às 17 horas, falando do futebol feminino. E no problema que a mulher enfrentou de discriminação em 1969, quando foi proibido o futebol feminino. Nós fazíamos um sucesso muito grande, era uma equipe de jovens que naquela época montaram uma equipe de futebol e foram discriminadas por um ato do governo. Naquela época havia ditadura, né? Ditadura militar, e colocaram um decreto proibindo futebol feminino. Nós temos na nossa sociedade discriminação
de muito tempo, não só 1969, mas vem lá de trás, não é? E nós temos que enfrentar, nós temos que ter forças para superar tudo isso, caros irmãos. Não só a discriminação contra a mulher, contra o negro na nossa sociedade, contra o oriental, contra todos. Enfrentar em busca de um mundo melhor, um mundo mais digno, um mundo em que as pessoas se respeitem, desde a força da mãe natureza, as flores, pássaros. Nesse livro tem um momento que uma criança fala para outra: eu adoro o canto dos pássaros, e a mãe natureza, e a outra diz assim, a outra jovenzinha: mas papai diz que existem pássaros que voam, mas não é bem pássaro, eles voam, mas não cantam, eles soltam bombas contra os hospitais, contra as escolas, contra as pessoas, estão matando crianças, mulheres. Isso é incrível, caros irmãos, isso é realmente muito triste. Eu lembro um documentário que uma criança andando na estrada, ela andava com uma bonequinha, sacudindo a bonequinha e chorando, porque estavam soltando bombas lá no seu país, e ela ali desesperada, para onde ir? Pensem bem, a criança quando nasce, ela não pediu para nascer, mas nasceu. Está ali, diante do mundo, diante da nossa sociedade. Então nós temos que ter por todas as crianças muito carinho, muito afeto, muito amor, saber trabalhar os nossos impulsos nervosos, os nossos anseios, a esfera afetiva, emocional, e dar muita atenção, muito carinho aos filhos, muito carinho a todos, a mulher carinho ao esposo e o marido carinho à esposa. Busquem terapias alternativas, busquem, se estão em conflito, vão procurar várias formas, além da caminhada, além da terapia, com médicos, neurologistas, psiquiatras e também psicólogos, terapeutas holísticos. Vai fazer um trabalho, a yoga, nós temos o reiki, nós temos a acupuntura, nós temos uma série de tratamentos, os instrumentos que ajudam a mulher e o homem a melhorar a cabeça, tocando e relaxando, a questão do canto, a questão dos fitoterápicos, dos florais. Busque ajuda, caros irmãos, mas não se deixe levar por esse desvio da nossa sociedade, que está levando as pessoas a uma agressividade muito forte. Nós temos que, antes de tudo, pensar em Deus. Se Deus nos criou e nos deu a chance de estar aqui, nesse aprendizado da vida, vamos fazer o melhor. Vamos aprender e ensinar a todos, aos nossos filhos, aos nossos maridos, às mulheres. Vamos aprender o ensinamento de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, porque nada disso nos leva o bem material, não nos leva à felicidade, mas o bem que é a nossa essência, nosso amor fraterno, nosso amor incondicional, nós levamos para outras esferas, que é a nossa essência. Vamos praticar a caridade, a humildade e perder o orgulho, perder o egoísmo, perder a agressão.
Sim, espero que todos tenham uma semana de muita paz, de muito equilíbrio, de muito amor dentro de si. E esse amor dentro de si, você também se liga à família, se liga à mãe natureza, se liga a todos à sua volta, porque é dessa forma que nós vamos ter o equilíbrio e a força de Deus cada vez mais em nossas vidas, contra tudo, contra a doença, contra todos os problemas. Muito obrigada a todos, que todos tenham muito carinho. Obrigada ao amigo, colega da técnica, Douglas Jefferson, a todas aqui da TV Cidade de Taubaté, ao Jefferson, a Cláudio, o André, o Daniel, o Gil, todos que compõem essa equipe. Caros irmãos, tenha consigo o amor incondicional e se dedique. Faça de você um ser, um grande homem, uma grande mulher, sempre em busca de um mundo melhor. Gratidão, muito obrigada e até o próximo programa, se Deus quiser. Assim seja. Amém.